Eu vou começar pela questão do que é o que mais diz a prefeitura que está fazendo bem feito. Operação tapa-buraco, recapeamento asfáltico na cidade de Aracaju. A propaganda da prefeitura dá conta de uma prefeitura eficiente como nunca houve nesse quesito. Isso não é verdade. A gente dá uma volta na cidade, se afasta um pouco das regiões mais centrais, dessas regiões mais privilegiadas, como a 13 de Julho, enfim, esses bairros mais próximos das regiões centrais, e percebe que, de fato, os buracos crescem a cada dia na cidade de Aracaju, que, de fato, a propaganda é maior do que o feito. Aí a gente passa pelo lixo, que tem sido amplamente debatido. Nunca Aracaju, aí eu digo nunca Aracaju teve uma gestão tão desastrosa em relação ao lixo. A questão do lixo na cidade de Aracaju, a coleta de lixo na cidade de Aracaju, o serviço de limpeza urbana na cidade de Aracaju, era o serviço melhor avaliado pela população nos anos de gestão do prefeito Edivaldo Nogueira. E era o segundo serviço melhor avaliado pela população nos anos de gestão do prefeito Marcelo Deda. Na gestão Marcelo Deda, o primeiro serviço era o SAMU. O segundo era a limpeza e a coleta. Na gestão de Edivaldo, o primeiro serviço era a limpeza e coleta e o segundo o SAMU. Hoje, basta a gente conversar um pouco com a população e perceber que o serviço de limpeza e coleta na cidade de Aracaju deixou de figurar entre os melhores e hoje figura entre os piores na opinião pública. E não é à toa, não é má vontade da opinião pública, não é má vontade do povo. É porque o povo está com lixo nas portas ainda. Infelizmente, os pontos irregulares, aqueles que são pontos de verdade, que são criados por essa mesma população que reclama, mas que precisam ser geridos pela prefeitura, eles deixaram de ser coletados. Esses pontos que são lançados em terreno baldio, que são lançados em lugares que não são apropriados, eles também têm que ser gerenciados, eles também têm que ser administrados pela prefeitura. Não só catalogados, monitorados, mas a coleta tem que ser feita e isso foi abandonado na cidade de Aracaju, o que implica necessariamente nas questões de saúde. E aí, aproveitando, eu já pulo para a saúde, que é outra grande promessa do prefeito, melhorar a saúde. E o que a gente vê é uma população cada dia reclamando mais. O que a gente vê é uma população cada dia menos assistida. O que a gente vê é uma sobrecarga no USE provocada pela ausência da prefeitura nos atendimentos de urgência na cidade de Aracaju. Aí a gente pensa, bom, então os recursos devem estar sendo dirigidos às obras, já que os serviços estão tão prejudicados. E aí a gente não vê obra na cidade de Aracaju. A gente vê uma meia dúzia de obras, que foram obras captadas na gestão anterior. A gente vê uma obra dessa gestão que se arrasta a passo de tartaruga, que é a obra da 13 de julho, e nós não vemos novas obras, novos convênios. A gente não consegue perceber na cidade uma dinâmica de uma administração que se movimenta buscando realizar obras, buscando deixar grandes feitos para a cidade. Infelizmente, a gente não consegue perceber recursos e esforços investidos na realização de pequenas, médias ou grandes obras na cidade de Aracaju. Aí a gente vamos ver as praças, como é que estão. Será que está sendo feita a manutenção das praças? Será que os bancos quebrados estão sendo repostos? Será que, de um modo geral, as praças estão sendo bem cuidadas? O que a gente percebe? Uma ou outra praça em locais estratégicos de grande visibilidade foram reformadas. Mas a imensa maioria das praças na cidade de Aracaju está abandonada. Infelizmente, também não é nas praças que os recursos da Prefeitura de Aracaju estão sendo investidos. Aí falam da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é a menina dos olhos do prefeito, a Guarda Municipal é o serviço de excelência. Aí nós vamos conversar com os guardas. E o que a gente percebe nos guardas municipais na cidade de Aracaju hoje é um grande sentimento de insatisfação.
O que a gente percebe hoje são guardas que não se contemplam com essa propaganda que está sendo feita, que diz que a guarda municipal anda a mil maravilhas. E aí eu me solidarizo com os guardas, que estão sendo muitas vezes expostos a riscos, muitas vezes sendo cobrados por serviços que não deveriam estar sendo feitos e executados pelos guardas, sem as devidas condições de treinamento, de aparelhamento, ao contrário do que está sendo vendido para a população em sua propaganda. Aí vamos ver como é que estão os servidores. Os servidores públicos do município de Aracaju estão com as mãos na cabeça, em desespero. Os servidores públicos da Prefeitura de Aracaju estão sendo maltratados desde que João Alves assumiu a Prefeitura de Aracaju. Os servidores públicos da Prefeitura de Aracaju voltaram aos tempos de perseguição política, inclusive. Isso foi claramente visto pela população, por discursos, inclusive, proferidos nessa tribuna, por representantes e defensores dessa administração. A cultura, passei para a cultura. A Funcaju foi desmontada. A Funcaju hoje só tem recurso para pagar folha de pagamento. Eu, inclusive, acho um desrespeito com uma figura como a Aglaé Fontes, entregar a ela uma estrutura que ela só tem condições de pagar seus servidores, seus comissionados, não tem condições de propor absolutamente nada. Porque a Funcaju, repito, foi desmontada. Vamos ao esporte, ao turismo. O que nós vimos de ação efetiva nessas áreas? Nada. Sempre com o discurso de que não há dinheiro. E aí há dinheiro para quê? Aonde se investe o dinheiro da Prefeitura de Aracaju? Não há dinheiro para absolutamente nada. Aí a gente vê, por exemplo, serviços de drenagem nas bocas de lobo. Essa era uma ação preventiva que DEDA começou a fazer e que diminuiu muito as ruas alagadas em períodos de chuva. A Prefeitura não faz, vereador Pastor Roberto. A Prefeitura deixou de fazer ação preventiva no serviço de drenagem das bocas de lobo na cidade de Aracaju. Eu estou concluindo, vereador, e vou conceder. Aí nós vemos aqui reclamações justas, né? Porque o Estatuto do Servidor, que ficou pronto ainda na gestão de Edivaldo, foi encaminhado, o prefeito puxou de volta. O prefeito promete mandar, a gente ouviu aqui Nivaldo de Sepúlveda, representando os servidores, reclamando que são só promessas e ele não manda. Aí o plano diretor, está aqui, eu falei, vereador Irã falou, vereador Emerson falou, vereador Emanuel falou, todos nós, vereador Lucas falou, todos nós, da base de oposição e alguns da base do prefeito, sim, reclamamos da falta do envio do plano diretor. E não foi uma vez, duas vezes, só não. Foram diversas vezes. Aí nós vemos aqui denúncias inúmeras sobre o mau uso de recursos na merenda escolar. O Nivaldo fez uma grave aqui. O dinheiro gasto com a merenda escolar, e aí a gente pode ver para onde começa a ver para onde estão os recursos. O contrato da merenda aumentou de forma astronômica. Por quê? Porque uma empresa ia dar conta de todo o serviço. Uma empresa ia dar conta de todos os insumos. E aí a gente já viu uma compra aí de vários insumos com as cooperativas. E agora a gente ouve uma denúncia de compra de carne, né? Aí a gente começa a ver para onde dá o dinheiro. E aí, para concluir, a gente vê a ausência da Prefeitura em todos esses aspectos que eu falei, se não a ausência, má gestão. E a gente vê uma propaganda volumosa, uma propaganda cara, uma propaganda muitas vezes enganosa, dando conta de coisas que não estão sendo feitas na cidade, como se estivessem sendo feitas da forma mais competente e da melhor forma possível para a população. Aí eu tenho certeza que está indo muito dinheiro. Assim como tenho certeza que está indo muito dinheiro para a merenda, porque acompanho rigorosamente os gastos da Prefeitura nos portais de transparência.